Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Espero que vocês estejam todos bem, todos se cuidando, não é verdade? Quero pedir para vocês, que se vocês gostarem da aula, deixem o like de vocês para que o vídeo seja recomendado. Se inscrevam no canal para que vocês recebam notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a essas aulas. Hoje nós vamos fazer a correção do PET 1 de matemática do 8º ano, semanas 1 e 2, tá, gente? Então, a questão 1, ela tá pedindo para a gente pesquisar na internet, para que vocês pesquisem na internet e assistam vídeos sobre dízimas periódicas. O próprio PET já traz algumas sugestões de links de vídeos para que vocês assistam. Se vocês também quiserem, no nosso canal tem aulinha falando de dízima periódica, simples e composta, vai aparecer no card. Certinho? Espero que vocês assistam a aula e compreendam, ok? Bom, vamos fazer a questão 2? Bora fazer a questão 2? Escreva as frações abaixo em números decimais. Registre todos os cálculos na atividade de cada item. Depois confirme os cálculos utilizando calculadora. Eu não vou confirmar os cálculos com vocês usando calculadora, eu vou deixar para que vocês façam isso. Mas eu vou fazer as divisões. Então, na letra A, nós temos 9 quartos. Como eu faço para escrever isso na forma de decimal? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o numerador da fração pelo denominador. Então, eu vou dividir 9 por 4. E daí, quantas vezes o 4 cabe dentro do 9, né? 2 vezes, porque 2 vezes 4 são 8. E eu vou ter um resto 1. No nosso caso, nós não vamos parar o cálculo aqui. Nós vamos colocar um 0 atrás do 1 e uma vírgula no quociente para que a gente consiga continuar a divisão, já que a gente está trabalhando com números decimais. 10 dividido por 4, novamente serão 2. 2 vezes 4 são 8, eu ainda tenho o resto 2 aqui. Coloco mais um 0. 20 dividido por 4, 5, e o meu resto agora passa a ser 0. Então, a minha letra A, eu tenho 2,25. Ok? Vamos para a letra B? Na letra B, nós temos a fração 1/6. Gente, o procedimento é o mesmo. Numerador, que é o de cima, dividido pelo denominador, que é o de baixo. Com um detalhe. 1, ele é menor do que 6, não dá para dividir 1 por 6. Então, eu já começo colocando o 0 aqui. Coloco um 0 atrás do 1, ele vira 10, e coloco um 0 e uma vírgula no meu quociente para indicar que eu acrescentei esse 0 aqui. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Uma vez, não é? 1 vezes 6 são 6, para chegar até 10 estão faltando 4. Eu vou colocar mais um 0. Agora eu tenho 40. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? 6 vezes. 6 vezes 6 são 36. Então, novamente, eu tenho o resto 4. Peraí. O resto foi o mesmo que eu tive anteriormente. Então, se eu colocar um 0 aqui, eu vou ter novamente 40. Eu já sei que o meu quociente vai ser 6. Mas o meu resto vai ser de novo 4. O que aconteceu, então? Meu quociente agora, os algarismos agora estão repetindo, não é? E o meu resto vai ser sempre 4, ou seja, eu vou conseguir chegar no resto 0? Não. Então, eu vou indicar esse resultado da seguinte forma. Eu vou repetir o 6 aqui 3 vezes para indicar que ele repete e vou colocar reticências, porque vai ser sempre 6. Tudo bem? Vamos fazer a letra C? Eu não vou falar o nome deles agora, porque a gente vai falar isso nos outros exercícios. Letra C, 7/6. Mesmo procedimento. 7 dividido por 6. Mas 7 é maior do que 6, então eu consigo começar a divisão, né? 1 vezes 6 são 6, para chegar até 7 falta 1. Agora eu fico com 10. 10 dividido por 6, 1 novamente. Mais 1 vezes 6 são 6. O meu resto vai ser 4. A gente já conhece isso, né? Eu vou colocar o 0 aqui. 40 por 6 vão dar 6.
mais 6 vezes 6 são 36, então eu volto a ter um resto 4. Então, ó, se eu coloco 0 aqui, 40 de novo, por 6 vão dar 6. 6 vezes 6, 36. Meu resto de novo é 4. A mesma coisa que aconteceu aqui. Quando eu cheguei nesse 10, como a gente estava dividindo pelo mesmo valor, eu já percebi que iria repetir. Então, aqui eu vou colocar 1,1666. Certinho? Bom, espero que tenham entendido, ok? Eu vou deixar os cálculos aqui e vou comentar com vocês a questão 3, porque a gente precisa dos resultados da questão 2. Vamos lá? Questão 3. Responda as indagações para entender melhor o assunto. Qual é o resto da divisão no item A, e no item B e no item C? Gente, questão 3, letra A. Qual foi o resto que nós encontramos no item A? Resto 0. Então, item A, resto 0. No item B, quanto eu encontrei no item B? Resto 4, não importa onde eu pare essa divisão, o meu resto sempre vai ser 4. E no item C? Resto 4. A mesma coisa. Então, no item A, o resto é 0. Itens B e C, resto 4. Tranquilo, né? Muito. Vamos para a letra B? Os quocientes dessas atividades são finitos ou infinitos? Gente, o que é finito? Finito é o que tem fim, né? Então, no item A, o quociente teve fim? Teve. Ele terminou no número 5. Acabou, meu resto deu 0, minha divisão foi encerrada. Então, no item A, meu quociente é finito. E nos itens B e C? O que aconteceu? Posso até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Não tinham colocado, né? O que aconteceu aqui? Ó, vai ser 6, 6, 6, 6. Minha divisão não chegou no resto 0. Se eu quiser continuar aqui, eu vou continuar e eu nunca vou chegar no resto 0 aqui. Então, nos itens B e C, o quociente é infinito. Que é infinito, não tem fim, né? Reticências indica isso. Eu posso continuar enquanto eu tiver paciência para fazer a conta. Mas eu sempre vou encontrar um resto 4. E se eu colocar o 0 aqui, eu vou encontrar 6 no quociente. Tá bom? Vamos para o próximo? O que fazer quando a divisão for infinita, né? É o que nós fizemos aqui. Geralmente, a gente vai fazendo a divisão até que comece a repetir o resto. Começou a repetir o resto, a gente percebe que ocorreu agora, né, uma dízima periódica, que é quando a gente tem um mesmo valor repetindo, ou um bloco de valores, um conjunto de algarismos que repetem, e aí a gente encerra a divisão. Sempre deixamos aparecer alguns valores que são partes dessa dízima, que é essa parte que repete, para depois colocar reticência, para que qualquer pessoa que pegue identifique. Se eu não pusesse o 6 aqui 3 vezes, eu pusesse 1 e 6 e reticências, vocês não teriam como saber, só de olhar para esse número, que o 6 é quem vai repetir toda a vida. Então, a gente poderia imaginar que depois do 6 viesse um outro valor, ou que talvez o 16 iria repetir. Se, por acaso, você tem certeza que você está dividindo, certo, você fez a divisão correta, mas você está demorando para você encontrar esse valor, né, onde esse resto começa a repetir, para que você tenha também uma repetição aqui, você coloca reticências e aproxima o seu resultado, também não tem problema. Mas pelo menos 3 casas decimais aqui, tá? 3 algarismos aqui atrás da vírgula, tá bom? Vamos continuar? Gente, bora para a semana 2, então, dar sequência à nossa correção? Questão 1, semana 2. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. Nós já dissemos, finito é o que tem fim.
Então, aquela divisão em que eu chego num resto zero, que o meu quociente não tem sequência, é uma divisão finita. O que foi? Eu tô segurando pra não falar. É sério, pesquise por escrito, eles estão esperando o quê? Que você vai fazer um vídeo, mandar um áudio pra eles mostrando que você pesquisou? Ah, meu Deus do céu. Gente, então, ó, só para lembrar o que nós fizemos na letra A, né, da semana anterior, que era a divisão de 9 por 4, que nós colocamos, só colocar para vocês aqui de novo, né? Isso aqui é um exemplo de divisão finita. Por quê? Porque o nosso resto foi zero, então terminou a divisão, certo? Ela chegou no fim, não tem como a gente continuar essa divisão. Na letra B, ele pede para a gente explicar, né? Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Divisão infinita é aquela divisão que não tem fim, né? Então, eu vou colocar aqui que é exemplo, tá, gente? A divisão que não tem fim era um exemplo, poderia ser a letra B do exercício 2 da semana 1, em que a gente tinha que fazer 1 dividido por 6. Por que é uma divisão infinita? Porque nós chegamos num resto aqui, ó, que ele continuava, ele sempre voltava. Eu coloco um 0 atrás do 4, 40 vai dar 6, vou ter resto 4 de novo. Então, isso aqui é uma divisão infinita. Eu consigo fazer essa divisão até eu me cansar dela. Então, eu tô percebendo que existe uma repetição de resto, a divisão ela continua, ela não vai encerrar, eu não vou conseguir chegar nesse resto zero, tá bom? Bom, vamos para o próximo? Gente, questão 3. Pesquise e explique por escrito o que é um decimal finito. Gente, decimal finito é aquele decimal que tem finitas casas decimais, ou seja, ele termina. Exemplo, 2,25 é um decimal finito. Depois do 5, não tem mais ninguém. Ele é o resultado da divisão finita. Na letra B, na questão 4, me desculpem, na questão 4, eles pedem para a gente pesquisar e explicar por escrito o que é um decimal infinito. É aquele que não tem fim. Exemplo, esse daqui. Só que decimais infinitos, nós temos as dízimas que são periódicas, que são aquelas em que a gente tem um valor que se repete ou alguns valores que se repetem, e nós temos as dízimas que não são periódicas, que são aquelas que são números irracionais, que é o quê? Tem vários algarismos aqui, mas não tem uma sequência. Vou dar um exemplo. Uma situação dessa aqui, ó. Por exemplo, é um decimal infinito, nós chamamos de dízima, mas ela não é periódica. Por quê? Porque não repetiu. Essa situação aqui eu não consigo escrever em forma de fração, tá bom? Certinho? Então, o decimal finito é aquele que tem fim, que tem um número certo de casas decimais. O infinito, ele vai sempre ter reticências e a gente não sabe quantas casas ele tem aqui. Não tem como contar porque são infinitas casas decimais, tá bom? E olha, como o objetivo aqui é auxiliar vocês, né? Mas não fazer por vocês, porque eu não estaria ajudando vocês, eu não estou passando as respostas por escrito para que vocês elaborem as respostas de acordo com o que vocês entenderam do assunto, tá bom? É importante que vocês busquem elaborar as respostas de vocês de acordo com o entendimento de vocês. Lembrem que, né, essa pandemia vai passar e a gente vai voltar para as aulas presenciais e vocês precisam saber o conteúdo, tá bom? Bora para frente? Gente, a atividade 5, transforma as frações abaixo em números decimais. Nós fizemos isso. As frações que estão aqui foram feitas na semana 1, no exercício 2. Esse pet é repetitivo, né? Muito. Aí assim, fica praticamente fazendo você fazer o mesmo exercício 3 vezes. Exatamente. Então, olha, eu vou colocar o resultado aqui para vocês. E a gente não vai dividir novamente. Né? Até vocês também não têm necessidade de dividirem novamente. Já fizeram essas divisões, tá? Bom, para
para transformar as frações em números decimais, você fez a divisão entre o numerador e o denominador. Classifique o resultado encontrado em cada item da atividade 5 como um número decimal finito ou infinito. Eu já falei com vocês também quando eu estava fazendo as questões 3 e 4, né? Aqui a gente tem um decimal finito. Aqui nós temos um decimal infinito. E aqui também nós temos um decimal infinito. Certinho? Tranquilo, fácil demais, né? Questão 6, bora lá? Pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas e dê exemplos. Gente, dízimas periódicas são aquelas dízimas em que os valores se repetem a partir de um determinado número. Então, por exemplo, essa situação que a gente tinha acabado de colocar aqui como resposta é uma dízima periódica. Ela é chamada de dízima periódica composta. Por que ela é composta? Porque atrás da vírgula a gente tem alguém que não faz parte do período dela. Mas a partir do 6 começou a repetir. Uma situação dessa daqui. É uma dízima periódica. Por quê? 25, 25, 25. Então, são dízimas, né? Dízimas por quê? Porque são decimais infinitos, com reticências, que a partir de um determinado valor começam a repetir, ok? Tranquilo, né? Podemos seguir? Bora porque a questão 7, ela meio que dá sequência ao que a gente está fazendo aqui. Questão 7. Escreva as diferentes formas de representação de dízima periódica. Então, olha, nós temos essa dízima aqui. É uma dízima periódica simples e o período dela tem um algarismo só. Ela pode ser representada assim ou ela pode ser representada dessa forma, com um tracinho em cima do 5 para indicar que o 5 repete. Essa situação aqui é uma dízima periódica simples, porque a gente não tem, atrás da vírgula só tem quem repete, quem faz parte do período. Período é essa parte que repete da dízima. E o período dela tem 2 algarismos, porque quem repete aqui é o 1 e o 4. E ela pode ser escrita assim também, ó. Com tracinho em cima do 14, ok? E a gente tem também as dízimas que podem ser compostas. Por exemplo, por que essa dízima é composta? Porque a parte decimal dela não tem só o período, que é o 7, quem repete. Ela também tem o 2, tá? E ela pode ser escrita assim, ó. Só que o tracinho fica só em cima de quem repete, então só em cima do 7. Vou colocar mais um exemplo para vocês aqui. Então, é uma dízima composta. A gente vem aqui, ó, 5,36 e a partir daqui a gente já começa a perceber que há uma repetição. 102, 102, 102. Então, é uma dízima periódica. Como que eu posso escrever de uma forma mais simples? Tracinho em cima só de quem repete. Certinho? Tranquilo, né? Dízima é gostoso de trabalhar. Bom, bora pro 8. Questão 8. Quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito? Gente, não é? Por quê? Porque a gente viu que quando é uma dízima, a gente tem aquelas divisões em que são infinitas, que o resto sempre vai repetir, né? Que o quociente a gente vai colocar reticências nele, porque vai ser sempre o mesmo valor. Então, a resposta da questão 8, sim. Mas pensem por quê, né? Analisem o porquê desse sim. Se vocês quiserem até justificar, descrever um pouquinho mais, eu aconselho que façam isso, para que vocês compreendam o conteúdo, tá bom? Parece simples, mas é importante. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que se gostaram, deem um like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem. Gente, também queria pedir para vocês, né?
Professor Marcos, professor de português, está fazendo correção dos PETs de português. A aula dele é ótima. Então deem uma corridinha lá no canal dele também e assistam as aulas dele. Um grande abraço para vocês e até breve.